Oi, vamos ver se eu entrei de novo. Vamos lá. Oi, caiu alguma coisa aqui na transmissão. Eu peço desculpas que caiu alguma coisa aqui na transmissão, mas eu vou dar continuidade. Coisas de vida moderna, né? Tá. Então, tô pedindo desculpas, pessoal. Não sei o que aconteceu, que caiu o sinal. Mas, enfim, vamos dar seguimento. Que bom. Oi, manda bala. Não Às sei o vezes é que. uma variação, às vezes é uma variação na internet, qualquer coisa a gente sai e volta. Tá, então tá, tranquilo. Que pena, porque justamente quando eu estava no auge da história, mas vamos de novo. Que foi, então, em torno dos 42 anos que eu vi que eu tinha que resolver essa questão da maternidade, né? Que era uma questão minha, né? E que se em algum outro momento da vida a minha situação, a minha situação, enfim, afetiva modificasse, bom, isso é outro momento, porque a gente sabe que relacionamento não tem nada a ver com paternidade. Muitas vezes tem a ver e outras vezes não. Então, que eu vivesse isso na minha vida e que eu não passasse pela minha vida sem esse sentimento de ser mãe. E aí, nesse momento, começou a mudar uma série de coisas para mim, né? Como, por exemplo, buscar um doador. Então, já vou aproveitar, né, que estamos embalados aqui nessa conversa e de como responder isso que as pessoas tanto me abordam. É acessível ter um doador de esperma, como, por exemplo, no caso eu, que tinha as condições, digamos, físicas, emocionais, financeiras, mas estava no limite de poder gerar. É possível as mulheres terem acesso a um banco de esperma, mesmo sendo solteiras, como a minha situação? Sim, acho que depois, provavelmente, essa que é a live que vai ficar gravada. Então, só para retomar, pessoal, a Grazi explicou que ela tinha preservado os óvulos com 35, 36 anos, tinha os óvulos guardados, mas percebeu que com 41, 42 anos ela já tinha uma reserva ovariana praticamente muito baixa. E ela se deu conta de que talvez ela tinha tido o trigger ou o desencadeador para fertilizar os óvulos que ela tinha guardado com 36, 37 anos. Vou fazer melhor, eu vou contar de novo, tá? Tá Vou bom. contar de novo, porque daí as pessoas podem ter um segmento depois que muita gente vê gravada, né? Para Porque essa poder. vai ficar gravada, né? Tá, então vamos lá. Bom, então vou também te apresentar novamente, né? Então, doutor Conrado, excelente médico, formado na Universidade de São Paulo, andrologista e especialista em fertilidade, é um médico urologista, representante do California Crow Bank Brasil. Então, é uma honra te ter aqui. Vou contar brevemente o que aconteceu comigo. Eu fiz uma carreira longa, né? Sou médica psiquiatra e quando a gente termina o básico, né, para ser especialista, a gente tem em torno de 30 anos, que foi a época que eu me casei. Só que com 35 anos eu me divorciei e justamente num período de vida onde a fertilidade da mulher vai decaindo muito e decaindo bruscamente. Mas como na família, o meu pai é ginecologista, obstetra, enfim, conversando com ele, pensei que o melhor que eu pudesse fazer, já que eu não tinha nenhuma previsão de quando fosse me relacionar de novo, enfim, que eu fizesse o congelamento dos óvulos, que é o que eu sugiro para todas as mulheres que têm uma carreira longa ou que ainda não têm previsão de poderem ainda ter um companheiro e serem mães, que pelo menos congele, né? Porque é uma garantia, é algo que se a gente puder não usar, enfim, ótimo, mas é bom a gente ter caso necessite, né? E foi o que eu fiz, congelei alguns óvulos, a vida seguiu, só que o tempo voou. E quando eu me dei conta, eu tinha em torno de 42 anos, fiz as minhas investigações sobre fertilidade e a minha fertilidade estava baixíssima. Eu praticamente já não tinha mais condições de produzir óvulos, eu já não tinha mais quase óvulos no meu organismo. Então foi aquela correria de eu tenho que resolver isso na minha vida, independente do que for me acontecer em estado civil depois. O que importa é que eu possa me realizar tendo a minha família, tendo esse sentimento de gerar uma vida, de ser mãe, enfim. E aí, em função de ser solteira, né?
eu vi que o melhor, até em termos legais, era que eu tivesse um doador de esperma. Então, aí entra a pergunta, né, que muitos fazem para mim, mas como assim ter acesso a um banco de esperma? Isso parece muito difícil para as pessoas. As pessoas não têm a mínima ideia do que seria isso, né? Como acessar e como fazer. Então, por favor, né, vamos te aproveitar nesse momento para te poder explicar para as pessoas como é que uma mulher como eu, uma mulher solteira, enfim, que toma essa decisão, que tem condições de ser mãe solo, que é o que a gente chama atualmente, ela poder acessar um banco de esperma. Como fazer isso? Eu acho que talvez o acesso a esse tipo de informação sempre foi o grande obstáculo para aquelas mulheres que pensavam em ser mãe solo. De 1995 para cá, até 2010, mais ou menos, Grazi, 2010, 2012, a gente praticamente só tinha acesso a doadores de sêmen brasileiros, nacionais, tá? Você tinha praticamente um grande player que dominava esse know-how de conseguir ter pacientes que doavam sêmen. Era um número muito limitado para um país continental como o nosso. Lembrando que no Brasil o doador de sêmen não pode ser remunerado para isso. Então você tinha um número pequeno de homens que topava doar sêmen e aquilo era o que existia por 15 anos, talvez, até que você tem o início de 2010, 2012. Antes de 2010, só movimentos muito esporádicos e eventuais de tentativa de importação de sêmen de outros países do mundo. E por quê? Eu vou explicar. Porque em outros países do mundo, a doação de sêmen pode ser paga. Você consegue conseguir captar doadores através da remuneração. Geralmente são universitários, jovens. Por exemplo, nos Estados Unidos o limite de idade é 38 anos, mas começa com 19. E aí você consegue ter um pool ou um número de doadores muito maior do que a gente tinha aqui no Brasil. Só que isso precisou de evolução. Você precisou desenrolar a possibilidade da importação, depois desenrolar o aprendizado que as agências regulatórias precisavam para quando esse sêmen chegasse no Brasil, como transportava, como armazenava, como fazer o nitrogênio durar todo o período da viagem, todo o trâmite de qualquer importação de um material biológico que chegava congelado e era utilizado no Brasil. Então, essa foi uma década de grande avanço da importação de doadores internacionais. O acesso, hoje, a gente já é meio que automatizado do ponto de vista cerebral para buscar tudo o que a gente quer num grande site de busca que é único, universal, que é o monopólio da informação do mundo. E tudo que a gente quer saber, a gente vai buscar no Google. Quero ser mãe solo. Quero ser mãe independente. Como acho um doador? Como escolho um doador? Então, hoje, você tem uma quantidade de informações muito maior no Google. Sejam informações orgânicas, sejam informações não orgânicas, ok? Mas você tem muita informação boa e séria nos sites de busca. A gente vai deixar essa informação numa mídia social, que é o teu Instagram, que vai ficar lá salva, que já é uma fonte de informação para quem quer ser mãe solo. Então, eu diria que há uma divisão incrível, que foi um divisor de águas mesmo, da mulher que queria ser mãe solo ou mãe independente, talvez antes de 2010 para trás e depois de 2010. Porque a riqueza de informações, de possibilidades, de bancos, de empresas que tinham doadores fora do Brasil se multiplicou muito de 2010 para cá. Então, hoje eu acho que é mais fácil a mulher, com 4 ou 5 palavras, buscando num site de busca como o Google, ter informações sobre doação e depois ela vai cair em alguém especializado que vai orientá-la melhor como ela vai fazer. Os doadores nacionais ainda existem, eles têm uma série de limitações e de menor profundidade de análise e conhecimento
quando comparado com doadores, como você disse, de um banco americano, por exemplo, mas eles têm um custo menor e a gente tem um país muito grande, onde o acesso a doadores de um custo mais alto ainda não é para todas as pessoas, ainda é limitado. Então eu diria que é um grande avanço, assim, é uma sorte a gente fazer essa live em 2021. Se o Instagram existisse em 2008, provavelmente a gente estaria falando só de doadores nacionais. É muito importante isso, porque, por exemplo, o meu raciocínio, porque as mães têm direito a ter o raciocínio que elas quiserem, mas como eu via que seria uma situação onde a criança teria que se identificar muito comigo, né, com a mãe, eu busquei como critério pessoal que fosse o mais parecido comigo. Então, por exemplo, eu tenho um predomínio na minha família de genética alemã. Eu tenho a maior parte, claro que eu tenho também por parte de pai outras combinações, mas eu sou muito mais de predomínio alemão. Então, eu queria que tivesse uma genética parecida por uma série de tranquilidades que a criança, quando crescesse, pudesse olhar para mim e se visse nela, porque eu vou ter que contar a história dela através de mim. Então, uma das coisas que eu busquei foi essa ascendência que o banco de esperma podia me proporcionar, né? Então, as pessoas ficam perguntando, tá, mas como fazer uma seleção? No meu caso, esse foi um dos critérios, que tivesse uma ascendência genética parecida para a criança poder ter uma facilidade de identificação comigo. Mas com a tua experiência, o que tu recomenda para tuas pacientes? Ou como é que tu vê elas fazendo essa escolha? Eu acho que tem uma diferença muito importante em alguns pontos, quando a escolha do doador é por uma mulher que vai ser mãe independente, mãe solo. Tem um pouco de diferença quando é um casal não homoafetivo, que muitas vezes o marido não tem espermatozoides ou a gente não encontra espermatozoides e o casal busca um doador que se assemelhe mais ao pai, ao marido azospérmico. E a outra possibilidade é dos casais homoafetivos femininos, que aí vão meio que chegar num acordo, num primeiro filho ou num segundo filho, talvez com as características que mais se assemelham a uma ou a outra mulher. Quando é casal homoafetivo feminino, geralmente isso importa menos. Nos casais heterossexuais, eles buscam mais doadores parecidos com o pai. E nas mulheres mães solo ou mães independentes, geralmente elas buscam doadores parecidos com elas, com a mesma ascendência. Mas aí vale lembrar um ponto muito importante, Grazi. Quando você vai escolher o doador num catálogo online, você tem a possibilidade de fazer filtros de busca. E quanto mais filtros de busca você faz, mais restrito se torna o número final. Então você pode escolher ascendência, como você disse. Você pode escolher ou ancestralidade, que a gente diz, né? Ou etnia. Você pode escolher cor dos olhos. Você pode escolher a altura. Você pode escolher o tipo físico, a tipagem sanguínea. Então, por exemplo, às vezes o casal homem e mulher tem uma preocupação que a tipagem sanguínea do filho, se for um doador de sêmen, porque o marido não tem espermatozoide, seja uma tipagem sanguínea compatível com os dois. Se é uma mulher sozinha, por exemplo, talvez ela só se preocupe com o fator RH. Ela não se preocupa se é doador do tipo A, B, O ou AB. Mas o fator RH talvez seja importante se ela for RH negativo. Então, tem diferenças entre quem está buscando sêmen, mas a mensagem que eu queria deixar é: quanto maior filtros de escolha se colocar, mais você tem número restrito de doadores. O meu primeiro filtro, olha que interessante, foi colocar O positivo, que é o meu sangue. Então, ali Sim, já praticamente a metade já descartou, ou até um pouco mais. sim. Depois eu fui verificando outras coisas, como olhos claros, que fosse loiro, mas principalmente que não tivesse histórico de doença. Eu tinha muito medo disso. Então, a importância, né, de quem
desse banco ser correto, idôneo, porque imagina, daqui a pouco tem ali um histórico de câncer que combinado com a tua genética pode ser algo terrível. Então, esse olhar que também é importante. Então, o que tu considera irrelevante nessas questões de seleção? O que é irrelevante e o Vamos que é... lá. Vamos lá, o que pode ser importante e o que pode ser irrelevante. Vamos lá. Só Isso. para a gente entender. Como esse doador ele é recrutado? Você tem um número gigante de candidatos que preenchem um primeiro formulário online, tá? Nesses grandes bancos americanos. A maioria deles cai fora já, no primeiro formulário online, que é um formulário básico, de preenchimento básico, e uma parte desses doadores, que passa pelo formulário online, vai para entrevista presencial. A entrevista presencial, talvez ela tenha de mais importante o histórico de doenças em 4 gerações da família, na grande maioria, então pais, mães, avós e tios. Você tem uma avaliação psicológica muito profunda e você tem uma avaliação genética. Nos testes mais expandidos, chegam a quase 300 genes que esse banco avalia. Então, para lembrar, histórico médico de até 4 gerações, avaliação genética enorme, de quase 300 genes, e história ou avaliação psicológica, ou psicopsicológica, psiquiátrica psicológica. Então, assim que o doador ele é escolhido. Quando ele é escolhido, ou seja, ele se tornou um candidato a doar sêmen para aquele banco. Ele é remunerado para isso, tá? A grande maioria dos doadores de sêmen é jovem, estudante universitário. O limite, como eu disse, no California Cryobank é 39 anos, 38 ou 38 anos. E ele tem toda essa análise familiar, psicológica e genética estudada. E aí, aquela mulher vai entrar para escolher naquele catálogo online. Então, ela começa, vamos lá, eu vou estabelecer os primeiros filtros. No teu caso, por exemplo, tinha que ser um doador O positivo. E você queria um doador de preferência com um fenótipo que a gente fala, mais loiro e de olho mais claro. Ok, perfeito. Talvez, quando você passa a selecionar altura, tipagem sanguínea, quando você passa, é difícil dizer que tem critérios mais ou menos irrelevantes, porque eu acho que para cada pessoa, um critério pode ser mais ou menos relevante. Mas eu diria que se você escolheu demais os filtros e restou menos doadores, talvez você pode escolher um doador mais loiro, mas não necessariamente de olho verde, mas de olho azul. Talvez você possa escolher um doador não tão pela altura e esquecer a altura do critério de busca. Levando em consideração que, por exemplo, no California Cryobank, a altura mínima é 1,74 m, né? Não sei direito a origem disso, mas não tem doador com menos de 1,74 m. Mas o fato é que é impossível dizer que existem critérios mais ou menos irrelevantes. Você pode ter para uma determinada mulher um fator que é super relevante e que para outra não é. E lembrando que você tem grupos de doadores mais difíceis de se encontrar. Por exemplo, como uma mulher independente, que vai ser mãe solo, oriental, por exemplo. Ou se para você não importasse que fosse um doador loiro, de olho claro, talvez você teria um pool muito maior de doadores, mas que para você aquele critério naquele momento era importante. Então, é difícil esse jogo de escolha de que critério eu vou tirar do meu filtro, que critério é menos importante, mas o exercício que a gente sempre faz, a Fernanda Afonso, que tem muito contato com as mulheres que vão ser mães solo, é muito cuidado com o número de critérios que você coloca. Porque por mais que o banco tenha 200, 300, 500 doadores, se você filtrar demais, talvez às vezes sobre 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 doadores. E uma coisa muito importante quando você me pergunta, um critério que chama muito a atenção das mães solo ou independente, não posso negar que é foto de infância e adulto, tá?
que no Brasil você não pode. Então, no Brasil você não pode expor foto de infância ou de adulto. No Brasil você não tem análise genética expandida. No Brasil é difícil que você tenha um histórico de doenças familiares de 4 gerações. Então, para as mulheres é difícil abrir mão desse critério de foto, foto da infância e foto de adulto. Então é isso. É difícil eu dizer que não tem critério que é pouco importante. Mas, se você abrir mão de alguns critérios, você vai ter uma maior opção de doadores. Por exemplo, no meu caso, eu só tinha uma foto da infância e para mim era suficiente. Eu não queria nem ver Adulto. quem era adulto, eu não queria nenhum tipo de registro de informação pessoal, de telefone, nem possibilidade de que quando a criança cresce, quer saber quem é o doador, eu não queria absolutamente nada disso. Também, para mim, as questões, se a pessoa está estudando determinada faculdade ou tem determinado trabalho, isso para mim também foi irrelevante. Eu estava muito mais preocupada com as questões especificamente de saúde. Então, foi muito interessante tu colocar também que esse doador passa por avaliação psicológica, psiquiátrica, enfim. Porque tem uma questão que as pessoas não sabem ainda muito sobre o tema da epigenética. E a gente sabe que, por exemplo, comportamentos agressivos, de homens agressivos, podem passar inclusive para a carga genética desse esperma. Então, eu queria ouvir um pouco, tu também começar a introduzir esse assunto da qualidade do espermatozoide, da importância, né, do pai, inclusive para a transmissão de características, como eu falei, da agressividade ou da não agressividade, sobre o esperma. Sim. Antes de entrar, eu vou te pedir permissão, só já que você citou isso, para lembrar que nos doadores americanos, por exemplo, as mulheres e futuras mães podem escolher entre o doador anônimo, que foi o que você escolheu. Olha, Conrado, meu doador é anônimo, ele não permite contato. Mesmo quando o Conrado é o filho dela, gente, para não confundirem no vídeo. Mesmo se o Conrado quisesse saber aos 18 anos quem foi o doador não permite, ele é anônimo, e o California Cryobank, ou Fairfax, ou Seattle, seja o banco que for, ele não pode fornecer a identidade desse doador. Esse é um tipo de doador. Vale lembrar que a gente tem aquele doador de sêmen, Grazi, que permite que a identidade dele seja revelada em graus variados. Existem aqueles doadores open, que permitem que, com 18 anos, a criança mande uma carta, a criança troque correspondência, a criança possa, ou a criança e os pais, não é mais criança com 18 anos, né? Mas aquela pessoa com 18 anos com os pais possa acessar o banco que foi responsável pela doação e o banco vai entrar em contato com esse doador para um telefonema, eventualmente para um encontro ao vivo, para um encontro presencial. E existem aqueles mais abertos ainda, que são conhecidos como ID Disclosures. Esses, o banco oferece o último endereço, o banco dá o nome completo, o banco pode oferecer todas as informações da vida desse doador. E não só um encontro presencial, um telefonema ou uma carta, mas sem tanto essas informações. Então, a legislação americana permite isso. Nós, que somos intermediários para trazer esse sêmen, não podemos fazer isso no Brasil, a nossa legislação não permite. Mas, se, por exemplo, um filho ou uma filha de doadores que foram adquiridos na legislação americana, em teoria, vai se construir talvez uma jurisprudência para isso. Essa pessoa vai poder entrar em contato com o banco lá e estar sobre as regras da legislação americana que permite esse tipo de encontro. Então, dito isso, que existem crianças e filhos que depois vão querer ter contato com os doadores, não só os anônimos, você lembrou de uma coisa espetacular, que eu vou tentar dar uma explicação básica, mas depois a gente volta a afirmar sobre ela. Nós temos o nosso DNA. Eu diria que o nosso DNA é uma receita do bolo. Tá? A receita.
tá? E você vai ter algumas pessoas que vão ler essa receita para transformar essa receita nos bolos, tá? Essas pessoas que leem as receitas se chamam Small RNAs. Eles são os leitores da receita. Eles leem a receita e precisam fazer os bolos. Mas os Smalls RNAs podem ler a mesma receita de bolo de maneira diferente. Um lê sal, o outro apaga o sal, não lê o sal. O outro apaga o açúcar, não lê o açúcar. O outro, quando era para ler canela e produzir canela, ele apaga a canela. O outro mostra muito a canela. Então eu quero dizer o seguinte, com a mesma receita de bolo, que é o nosso DNA, você pode ter bolos muito diferentes com a mesma receita. Ou seja, o mesmo código não necessariamente vai gerar a mesma foto de proteínas no final. E quem lê isso são os small RNAs. E os small RNAs têm efeito do ambiente. O ambiente que nos cerca, de fome, de catástrofe, de agressividade, de ambiente hostil psicológico, de traumas, isso afeta os nossos small RNAs. E eles são transmitidos. A gente não transmite só o código. Os espermatozoides também transmitem os smalls RNAs. Então, a forma como vivem os pais, e necessariamente, se o teu filho não fosse de um doador de sêmen, fosse de uma pessoa conhecida, teu marido ou não marido, isso interferiria muito na expressão da receita do bolo do teu filho Conrado. Então, muito mais do que o nosso código, que as pessoas se preocupam tantas vezes, o ambiente dos nossos pais molda o nosso ambiente genético. Então, nós somos moldados o tempo inteiro para que a gente leia a nossa receita de bolo, que é o nosso DNA, para que o produto final, que é o bolo, saia da maneira mais diversa possível. Então, eu não sei se eu consegui ser claro, mas eu quero dizer o seguinte, DNA é importante? Talvez sim. A receita de bolo se passa à frente. Mas o produto final, que é o bolo, putz, pode sair bolo de tudo quanto é jeito. Então, doadores de sêmen de um ambiente saudável, e por isso que o histórico psicológico do doador é tão importante, e o histórico psiquiátrico, e de onde ele veio, por isso que a gente tem muito receio dessas doações por amizade, que você muitas vezes não conhece o histórico do seu doador, ele está doando sêmen para ti só por amizade. Viu? Eu estou falando até para ti, falando com você aí, gaúcha. Ele muitas vezes não é tão seguro quando você tem uma análise tão importante do histórico psicológico do homem. Então, é interessante, porque muitas vezes a gente tem casais onde o marido não tem espermatozoide, tá? E aí a gente escolhe um doador para aquele casal, para a esposa poder engravidar e para que eles sejam pais com uma gravidez da esposa. É incrível como os trejeitos da criança, os trejeitos, às vezes, são influenciados pelo convívio. No teu caso, com você, no caso deles, pelo convívio com o pai e com a mãe. Então, a gente molda o nosso DNA. A forma como a gente lê a receita do nosso bolo, ela é totalmente moldável. Isso é muito interessante, né? Porque a gente sabe que a gente tem um ambiente muito sensível, né? Quanto melhor a gente tiver a qualidade de vida, a qualidade das nossas ações e qualidade também do espermatozoide, melhor. Claro que depois a cultura, cada família vai dar a sua cultura para a sua criança, né? Por isso que quando as pessoas me perguntam, mas o que tu sabe do pai? Eu sempre digo, não, pai é uma coisa, doador é outra, né? Seja para mim, que sou mãe solo, ou seja para os casais que, enfim, por uma infertilidade, vão também ter esse recurso, ainda bem. Agora, eu fico impressionada porque tu diz que 2010 para cá mudou muita coisa. Isso é praticamente uma década, não é nada? Nada. Você, os filhos que nasceram no Brasil ainda nessa última década,
talvez vai. A gente começou a importar de verdade em 2012, 2013. Já existiam outras importações isoladas e antes praticamente era só doador brasileiro. Então, doador brasileiro, pela nossa legislação, não pode procurar o doador, é 100% anônimo, tá? As crianças que vieram depois de doação de sêmen internacional, por exemplo, e que escolheram doadores abertos, olha, Grazi, a grande maioria dos doadores que a gente fornece, que vem especificamente desse banco da Califórnia, são abertos, tá? A mulher, os casais ou o casal homoafetivo feminino, 70% das vezes escolhe aberto. Então, 30% anônimo, 70% aberto. Então, a gente vai chegar em 2030, em 2028, em 2032, em 2034, que muitas dessas famílias vão, talvez, se interessar para ter contato ou para conhecer os doadores lá no país onde a legislação permite. Então, vai se criar uma jurisprudência para isso. Porque se você me perguntar, isso já acontece hoje? Eu vou te dizer que não. Em 2003, isso não era discutido. Eu estava no 5º ano da faculdade, não existia importação de sêmen tão oficial. Então, essa é uma questão que vai vir para frente, tanto das mães solo, quanto dos casais homoafetivos femininos, quanto dos casais homem e mulher, cujos maridos têm azospermia. Nesse caso, pouco provável que eles vão acionar o banco para buscar a identidade do doador. Mas as mães solo e os casais homoafetivos femininos, talvez. O futuro nos dirá. É muito interessante porque também são muitas mudanças em pouco tempo. Faz pouco tempo que uma mulher, por exemplo, como eu, pode ser mãe solteira, mãe solo. Antes, a gente não tinha nem essa opção, né? Por isso que eu vejo que é tão tabu ainda para ser falado isso, né? Porque até nesse ponto é novidade. Eu sei que na Europa isso já é bem mais comum do que aqui no Brasil, né? Mas nós também estamos caminhando para essa mudança, né? Então, eu queria ouvir um pouco de ti sobre isso, né? Sobre essa busca das mulheres, né? Das mães solo, para essa nova configuração familiar. Eu acho que é um caminho sem volta, mas vale lembrar que ainda é muito cedo. Uma década não é nada na nossa área, que é a medicina. Acho que as agências regulatórias vêm melhorando, vão melhorar ainda mais toda a burocracia para se trazer sêmen de doador de fora. Nós ainda estamos aprendendo um pouco e vamos aprender ainda mais. Estamos engatinhando no sentido da construção das novas famílias. Então, por exemplo, você teve um amigo psiquiatra que te encontrou no congresso e perguntou, mas Grazi, quem é o pai? Ué, no momento não há um pai. No momento há uma mãe. E pode ser que se eu conhecer uma pessoa que entre na minha vida, essa pessoa espiritualmente possa ter um comportamento de pai para com o meu filho. Mas essa construção de uma nova família é muito cedo. Ainda há muita barreira para se romper. Os órgãos regulatórios têm um papel importante nisso. O nosso órgão de classe também tem um papel importante nisso. A gente precisa desconstruir uma série de ideologias, a gente precisa desconstruir uma série de obstáculos. Mas nós estamos no começo, Grazi. Talvez 2 mulheres públicas, 3 mulheres públicas falem abertamente sobre isso, que falam na grande mídia. Um casal homoafetivo feminino fala mais abertamente sobre isso, mas é muito pouco, tá? Mas a gente percebe que o interesse pelas mulheres, agora com 2 anos de pandemia ainda, pega a tua história, que você estava lá com 40, 41, 42, nasceu uma angústia em ti, que tinha óvulos congelados, mas a reserva ovariana estava terminando, você põe mais 2 anos de pandemia, né? Então, que no sentido que foi negativo para essa mulher que precisava tomar essa decisão. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho à frente. Falar sobre isso é deixar uma live gravada no teu feed, que ainda vai vir uma enxurrada de dúvidas.
e de perguntas e de como você fez. Então, acho que você faz muito bem esse papel de passar à frente aquilo que você aprendeu. É algo que faz parte do teu propósito como médica, mas passar à frente de uma maneira aberta e transparente ajuda muita gente. Sem dúvida alguma que não tem o acesso que você teve para conversar com pessoas especializadas que foram seus médicos na época. Até porque é importante a mulher ver que ela tem opção. Eu já ouvi tantas histórias de mães, de mães, de mulheres que não realizaram esse sonho da maternidade e que carregaram uma frustração ao longo da vida muito, muito difícil de lidar. E também muito condicionadas àquele sistema tradicional. Eu tenho que ter um companheiro, muitas vezes tendo um péssimo companheiro, tendo uma situação muito ruim mesmo para ela e para a criança. Né? Então, sou a favor dos relacionamentos, enfim, óbvio, que bom, se é possível, mas se tiver uma qualidade de relação, e às vezes acontece de não ter uma qualidade de relacionamento, ou a pessoa não se relacionar com alguém que não queira, né? E eu acho que forçar alguém a paternidade sem a pessoa ter interesse é pior ainda. Então, eu quero que as mulheres acreditem que elas podem ter esse caminho. Quantas vezes a gente vê mulheres que, igual, sozinhas sustentam as suas famílias? Então, por que não, né? Acho que é se encorajar para quebrar esse tabu e para aceitar que muitas famílias podem ser também de uma só mãe, com o seu filho ou com seus filhos, né? Por que não? E lembrar, né, agora, para amarrar esse final da live, que às vezes um relacionamento ruim, tóxico, e que perdure durante a primeira infância da criança, vai epigeneticamente influenciar essa criança. Então, como você bem disse, né, pais com histórico em antecedentes familiares de agressividade, de conflito, etc., de maneira comprovada, podem transmitir uma maior chance, através da epigenética, de uma maior chance de transmissão dessas características ruins, né, desses traumas. Então, não só para não ter um relacionamento ruim, ou para quem mesmo não está em um relacionamento, não é só não estar, é evitar uma transmissão epigenética ruim. E aí você tem, sem dúvida alguma, quando você faz um briefing e um histórico mais profundo dos doadores, você na época estava muito preocupada com isso, que era o histórico muito detalhado que esses bancos têm, psicológico e psiquiátrico. É bem importante o que tu está dizendo, porque até a questão das drogas, né? A gente sabe que influencia muito Sim, na qualidade do espermatozoide. Também pode influenciar depois no comportamento que essa sim, criança possa desenvolver, né? E sem falar na questão legal, porque se tu tem um filho com uma pessoa, essa pessoa tem direitos e deveres sobre essa criança, né? Então, que muitas vezes vai terminar a relação, porque não vai se sustentar, né, afetivamente, e tu ainda tem que entregar teu filho para uma outra pessoa de 15 em 15 dias, ou seja, como vai ser o sistema definido, mas, ou seja, às vezes são mais problemas ainda que vão se acumulando do que ter uma escolha consciente, tranquila, um momento de vida que a mulher se sente preparada para ser mãe solo. Pode ser bem mais interessante, bem mais saudável do ponto de vista é, psicológico, enfim, de todos os pontos de vista, na minha opinião. sim, Então, sim, que bom que as mulheres estão tendo essa opção, né? Maravilha. E eu queria sim. também deixar claro para quem daqui a pouco vai estar começando a ouvir agora, que é um questionário, então, que a pessoa vai ter acesso, né, que vai preenchendo e que o esperma vai diretamente para a clínica, não tem envolvimento nenhum da paciente com isso, ou seja, tem toda uma regulamentação muito séria, muito correta, né, que vai de uma clínica para outra clínica onde está fazendo esse procedimento de fertilização in vitro. Então, as coisas são feitas com muita retidão, de uma forma muito correta, né? Mesmo sendo, por exemplo, no caso de um banco de esperma internacional. Tem muita lei protegendo, né? Sim, a história
dos bancos de sêmen internacionais, ela é muito mais antiga do que a história dos nossos bancos de sêmen nacionais. E quem tem uma história mais antiga caminhou por mais tempo, aprendeu a coletar mais dados, a recrutar de uma maneira mais segura. E aí, sem dúvida alguma, você tem muito mais segurança. E a partir do momento que os custos praticamente se equipararam, ainda os doadores internacionais são mais caros, ainda mais com a desvalorização da nossa moeda nos últimos anos. A gente vive uma fase de desvalorização da nossa moeda, então tem uma restrição maior ainda, que é o custo, mas, apesar de todos os meus conflitos de interesse, a gente sabe que, em termos de capacidade de análise de histórico, a capacidade de coleta de dados e a qualidade da amostra é incomparável. Então, afirmo isso, apesar de todos os meus conflitos de interesse, acho que isso já é mais pacificado até do que eu dizendo que trabalho com isso. Já é pacificado que as amostras que vêm de fora têm mais história, mais segurança. Isso é fato. Tá? Agora, a gente tem um longo caminho para andar ainda. A gente fala de uma década, talvez, uma década oficial, menos até do que uma década. Oficialmente, talvez menos. A gente apanhou muito no começo para ter todo a padronização para fazer uma amostra sair dos Estados Unidos e chegar aqui no nosso laboratório. A gente apanhou bem. Esse processo ele é redondo há menos do que uma década. Então a gente tem muito para avançar. A mensagem muito forte que você deixou é que o ambiente de paz da vida de uma mulher mãe solo ou mãe independente, ele pode ser infinitamente superior a um ambiente de não paz de um casal cuja energia se desgastou e se transformou numa energia não positiva para o filho ou para a filha. Isso é fato. As pessoas esquecem algumas vezes disso. Isso talvez justifique porque eu vejo os casais tão repletos e felizes de casais homem e mulher heterossexuais, quando o homem não tem espermatozoide, mas a questão é que eles fazem questão que a mulher engravide, e se eles estão numa relação boa, de paz, eles têm paz como se o espermatozoide fosse do marido depois, e são felizes e preenchidos de maneira igual. Então, a criança vir em um ambiente de paz, seja de um casal ou um afetivo feminino, de um casal heterossexual ou de uma mãe solo, é mais importante até do que você saber que aquele DNA é daquela ex-pessoa da sua vida cuja relação não é boa. Isso, filosoficamente, para mim, eu não tenho mais dúvida. Exatamente. E também a importância, né, por exemplo, eu tive 10 óvulos e só um embrião. Das pessoas poderem fazer isso com tranquilidade e com a paz interna da segurança do especialista que elas estão realmente buscando entregar a saúde delas. Porque imagina, 10 óvulos e um embrião, e que foi o meu filho que, obrigada, deu tudo certo, é muito especial para mim. Imagina, um embrião que eu tinha que ter certeza que ele era saudável para ser transferido, e ainda toda uma outra parte que a gente tem que confiar que vai, né, fazer uma boa anidação, que vai poder se desenvolver aquele embrião e que vai se transformar num bebê e que vai, enfim, poder nascer uma vida. Então, essa paz também, essa paz é muito especial, né? Da mãe poder passar por isso e estando tranquila de que as coisas estão sendo feitas de uma forma correta, porque ela também vai interferir o emocional dela nessa gravidez, nesse desenvolvimento dessa vida. Então, sou muito agradecida, até quero explicar aqui para as pessoas que estão assistindo, né? O meu filho tem o mesmo nome que tu, é uma coincidência, porque eu escolhi o nome do meu primeiro amigo da infância, que era Conrado,
porque a ideia é que meu filho pudesse ser um grande amigo na minha vida, e Conrado significa bom conselheiro, que é o, enfim, que é algo também importante que eu imagino que depois ele vai fazer comigo. Quando eu tiver mais velha, vai ser ele que vai me aconselhar. Primeiro sou eu e depois vai ser ele. Então, acho que a gente já pode ir encerrando essa live. Foi muito especial te ter aqui, né? Acho que foi muito esclarecedor, né? Estou à disposição para quebrar tabus e dar condições para as pessoas serem felizes e não desistirem dos seus sonhos. Se a gente quiser falar sobre isso em outros momentos, seria um prazer. Estou muito contente, acho que a gente vai poder deixar uma mensagem importante para as pessoas aqui. Eu quero agradecer a você que ficou conosco essa hora toda, algumas pessoas conhecidas que eu fui identificando quando foram entrando e passando por nós, algumas pessoas que eu acompanho do ponto de vista médico, obrigado. Quero te agradecer e te parabenizar, Grazi. Deixe salva a live no teu feed, porque não deixa de ser, com isso, uma baita formadora de opinião para que essas mulheres tomem a decisão de ser mães solo. Eu tenho que agradecer muito a Fernanda, que é minha sócia, que 5 da tarde me mandou um monte de informações, ela que está ali no front, conversando com essas mulheres todas. Muito obrigado, Fê. Eu tinha dúvidas. Fê, quantos por cento hoje das nossas pacientes são mães solo? 31%. 31% das nossas importações são para mãe solo. Então, assim, a Fê me ajudou muito em me atualizar nos nossos dados, mas acho que mais importante do que isso é a gente poder ter uma hora de conversa leve, que fique salvo para aquela mulher que daqui um ano entrar no seu feed, se emocione e fale, olha, puta merda, tô no caminho certo. Eu vou ser feliz como a Graziella decidiu ser. Então, acho que com isso a gente já cumpre o nosso papel, que é esse o nosso papel nas mídias sociais, que é informar, educar e passar um conteúdo que vá impactar positivamente a vida das pessoas. E misturado com um pouco da nossa vida pessoal, no teu caso mostrando Conrado, mostrando a paz aí do lugar onde você mora, que eu invejo. Mas é isso. Lembrando que o nosso papel, quando a gente abre uma mídia social, é esse. Então, foi um prazer. Muito obrigada de novo por trazer todos esses esclarecimentos. E uma boa noite, uma boa semana. E a live vai estar gravada, então, para todas as pessoas terem acesso. Um grande abraço e até. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.